Olá pessoal, como é que vocês estão? Quem diria que em 2024 seríamos surpreendidos com uma série nesse nível aqui, ainda por cima abordando a temática samurai. Shogun é a nova produção Star Plus / Disney Plus, série essa que tem recebido por aí o título de Game of Thrones japonês. Mas será que ela alcança esse patamar mesmo? Eu posso adiantar que as comparações com Game of Thrones são justas, já que Shogun é uma produção de altíssimo nível e isso fica evidente principalmente nos figurinos e no valor da produção em si. Mas antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para dar uma força aí, porque agora a gente voltou com força total. Shogun é baseado num romance clássico escrito em 1975. Esse romance ele foi escrito pelo romancista britânico James Clavell. Mas antes da gente continuar aqui esse vídeo, e para você que não sabe o que significa Shogun propriamente dito, essa palavra nada mais é que um título militar japonês concedido pelo imperador ao general que liderava o exército em tempos de guerra. Não é à toa que os shoguns eram conhecidos como os senhores da guerra. Shogun também é conhecido por ser o famoso lutador de UFC brasileiro Maurício Rua, apelidado, é claro, de Shogun. A narrativa aqui é conduzida pelo ponto de vista do marinheiro inglês John Blackmore, que naufraga ali na costa do Japão por volta do ano de 1600. Ele e alguns sobreviventes ali desse naufrágio são capturados pelos japoneses e jogados em um cativeiro, já que os próprios são considerados ali como selvagens naquela terra, em vista que os costumes ocidentais eram totalmente diferentes dos costumes dos japoneses, principalmente naquela época. Após alguns dias em cativeiro, John é resgatado pelos homens do Ishido, o que vai totalmente contra as expectativas dele, já que ele não contava de que iria sair com vida daquele cativeiro. Nesse meio tempo que ele é capturado pelo Ishido, no meio do caminho ali ele é interceptado pelos homens do Toranaga, e ele é salvo por esses homens, o que vai totalmente contra as expectativas do John aqui, que ele praticamente achava que ele ia ser executado. Os homens do Toranaga resgatam o John porque eles têm interesses políticos ali de usar o estrangeiro numa trama interna que tá rolando ali com o conselho. Nesse processo também, eventualmente, a gente conhece um outro personagem importante nessa história, que é a Mariko, ou a Mariko, que é uma mulher que atua como tradutora do John, já que obviamente ele não sabe falar japonês nem sequer uma palavra. Mas isso aqui tudo que eu contei pra vocês é apenas a pontinha do iceberg, porque existe uma trama política aqui muito mais profunda quando a gente começa a entrar nesse mundo aqui. E o John se vê literalmente no meio dela sem muita noção do que tá acontecendo ali de fato. Ele é usado por um lado, assim como ele é usado por outro lado, e ele fica ali naquele jogo de marionetes ali de gato e rato. O Toranaga, ele é um dos regentes do conselho, mas o próprio conselho tá doido pra tirar o Toranaga de cena, devido a interesses pessoais e, é claro, conflitos internos por política e poder. Isso tudo pode resultar em consequências graves, principalmente ali pro Toranaga. E a gente se vê no meio de toda essa trama pelo ponto de vista do John. E é normal se sentir meio perdido aqui com tantos conflitos e tantos personagens diferentes, já que o próprio John se sente assim boa parte do tempo. Ele é um estranho numa terra estranha. Mas aos poucos a gente vai se familiarizando ali com os personagens e vai entendendo mais um pouco dos costumes, inclusive do Japão naquela época. Aliás, é de se admirar como a série mergulha a fundo aqui na cultura japonesa. E pelo que eu andei fazendo as minhas pesquisas aqui, ela é historicamente precisa, apesar, é claro, de tomar algumas liberdades criativas aqui e acolá. E mesmo que a história aqui seja contada pelo ponto de vista do John, ele não necessariamente é o protagonista da série. Muito pelo contrário, ele é apenas um entre vários dos personagens em que serão apresentados ao longo dos episódios. Porque assim como o título da série e do livro, não importa os personagens, o que a gente vai ver aqui é a gloriosa saga do Japão. Shogun é bem escrito, ele tem personagens tanto masculinos como femininos fortes, e é importante citar isso aqui, já que essa história aqui não é só sobre homens, políticas e senhores da guerra. As mulheres também desempenham um papel fundamental nessa saga aqui e foram fundamentais na história do Japão em si. E o melhor de tudo é que a série não força a barra em nada, é tudo orgânico, o que certamente eleva Shogun
Shogun ao padrão de séries épicas que a gente vê algumas de vez em quando aí na televisão. Então com certeza daqui a alguns anos ela vai ser lembrada e reassistida, assim como são aquelas boas séries da HBO, sacolé? Mas e os fatos reais de fato? Toda essa imersão na cultura japonesa aqui me fez questionar sobre a veracidade dos fatos dessa série. Até que ponto a ficção se mistura aqui com a realidade? O livro que serviu de base para essa história aqui é um romance histórico, inspirado em eventos reais. Ou seja, essa história aqui não necessariamente é uma história real. O John Blackmore, por exemplo, ele nunca existiu, porém ele foi baseado em um personagem histórico que realmente existiu, o William Adams, que foi o primeiro navegador inglês a pisar em terras japonesas. Já o Toranaga, ele foi baseado em outro grande personagem histórico da época do Japão feudal, o Tokugawa Ieyasu, ou Tokugawa Ieyasu. Tokugawa, que é considerado um grande unificador do Japão na época, mas também foi um shogun / senhor da guerra que viveu durante o período histórico em que a série se passa. Claro que existem outras semelhanças entre eventos e personagens históricos com a ficção apresentada aqui. Ela segue o tempo todo essa linha tênue entre a ficção e a realidade. Além da riqueza histórica de Shogun, os aspectos técnicos também vale destacar aqui, hein? Direção de arte deslumbrante, recriando quase que fielmente o Japão naquela época. Então a gente pode esperar os grandes castelos imponentes, aquelas paisagens pitorescas e belíssimas, os tradicionais trajes japoneses da época que até hoje são referência em filmes e séries, efeitos visuais e cenas de batalhas também deveras impressionantes. Tudo isso, é claro, contando com uma trilha sonora épica, né? O que não pode faltar nesse tipo de série. Tudo isso mesclado perfeitamente dá a liga aqui e te transporta para esse período maravilhoso, ou nem tanto, do Japão feudal. Em resumo, Shogun não cativa só pela sua narrativa histórica ou personagens envolventes, mas por ter de tudo um pouco, sabe qual é? Tem política, tem porrada, tem pilantragem, tem sacanagem, tem de tudo um pouco. Então vai agradar todo mundo por igual. Mas se você já assistiu Shogun, o que você tá achando da série? Não esqueça de avaliar esse vídeo, deixa seu comentário aqui pra gente trocar uma ideia e conversar mais a respeito do tema. E é isso, agradeço muito a sua audiência até aqui. Muito obrigado e até a próxima aqui no canal Aquele Filmaço.